Olá, turma! Bom, eu não sou youtuber, tá? Eu nem quero ser youtuber, mas atendendo alguns pedidos, eu resolvi gravar essa videoaula sobre o uso da crase. Afinal de contas, eu passei esse conteúdo para vocês na semana do início da nossa suspensão e pouquíssimos estavam na aula. E vendo o resultado das atividades que eu ando postando para vocês no Classroom, eu vi que tem muitos que estão com dificuldade mesmo. Então eu resolvi é, fazer isso. Primeira coisa que vocês precisam saber: o A, que é aquela palavrinha que vai ter crase ou não vai ter crase, ele vai ter várias funções dentro da língua portuguesa. Primeiro, ele pode ser um artigo. O que é um artigo, professor? É aquela palavrinha que vai acompanhar sempre uma palavra feminina, geralmente um substantivo. Tá? Por exemplo, a menina é bonita. A menina é bonita. Menina é um substantivo feminino. Esse a tem a função de acompanhá-lo em determinada situação para designar o gênero do substantivo. Por exemplo, a palavra estudante. A palavra estudante é uma palavra que não tem gênero. Então eu preciso de um a ou de um o para determinar qual é o gênero daquele substantivo. O a, ele também pode ser um pronome oblíquo. O que é um pronome oblíquo? É uma palavrinha que vai substituir uma palavra que já foi citada, um nome que já foi citado anteriormente. Por exemplo, Maria falava demais e o professor mandou-a sair da sala. Esse a, depois de mandou-a, é o pronome oblíquo. Evita a repetição do nome, que no caso é Maria. O a também pode ser, além de artigo, de pronome oblíquo, ele pode ser um pronome demonstrativo. O que é um pronome demonstrativo? É aquele pronome que demonstra algo que também já foi citado no contexto. Por exemplo, das explicações que eu vi, a do vídeo foi a mais interessante. Então, esse a demonstra aquilo que já foi citado, ou seja, a explicação. O a ele pode ser tudo isso: artigo, pronome oblíquo, pronome demonstrativo, mas ele também pode ser preposição. O que é uma preposição? Vocês têm que lembrar. Preposição é uma palavrinha que vai conectar termos dentro de uma oração. Ela é diferente da conjunção, por exemplo, que conecta orações. Ela é importante porque ela ajuda na regência de alguns verbos. Verbos, regência. Vocês têm que lembrar agora também do que é um verbo transitivo, do que é um verbo intransitivo, e um verbo transitivo direto e um verbo transitivo direto. Indireto, direto. Lembram disso? Pois é. Às vezes o verbo precisa dessa preposição, desse complemento, para ter o sentido a que ele se propõe. E a preposição serve para isso. Por exemplo, a criança deve obedecer à mãe. A gente tem esse azinho ali, não sabemos se vai crase, se não vai crase, mas não cheguei lá ainda. Mas vamos pensar, por que aquele azinho é uma preposição? Eu já estou dizendo para vocês. Por que ele é uma preposição? Porque o verbo obedecer, ele, para poder dar regência, ele precisa desse azinho. Aí, quando vocês ficarem na dúvida, eu não lembro, não estudei regência e tal, vocês têm que sempre perguntar para o verbo. No caso, obedecer. Ele obedece algo de alguém ou a alguém. Se houver essa necessidade de aparecer um a alguém ou de alguém para este verbo, significa que ele precisa de uma preposição. Por exemplo, o verbo assistir. O verbo assistir, ele tem duas regências. Ele pode ser um verbo transitivo direto, no sentido de assistência. Exemplo, o médico assistiu o paciente, ou seja, deu assistência para o paciente. Se eu estou falando de assistir no sentido de ter visto algo, né, exibido e tal, eu vou precisar da preposição. Então eu sempre vou ter que dizer: eu assisti ao filme, eu assisti à série. E aí, nesse caso, esse a série, ele vai ter que ter crase. Por quê? Porque eu assisto a algo. Eu não assisto algo, eu assisto a algo. Mas agora vamos falar da crase. O que é essa tal de crase?
A crase nada mais é, e eu espero que vocês consigam ver bem aí, a junção da preposição, que é uma preposição que vai acontecer devido à necessidade de alguns verbos, e de um artigo feminino. Por isso que eu botei a mais a. A mais a vai virar a crase, né? O azinho com o acento virado. Mas não é apenas isso, tá? A crase também pode aparecer com alguns pronomes demonstrativos. O pronome aquele e suas variantes, aquela ou aquilo. Vamos ver um exemplo aqui. Dediquei àquela senhora meu trabalho. Não obedecerei àquele sujeito. Por que tem crase nesse caso? Bom, a presença do pronome demonstrativo, aquele, né, aquela, aquele. Porém, esse verbo dediquei e esse verbo aqui, obedecerei, eles precisam da preposição a para acontecer a regência certinho. Então, se eu dediquei algo a alguém. A gente está falando de um verbo transitivo direto e indireto, tá? A gente chama ele de bitransitivo. Mesma coisa o obedecerei, né? Se eu obedeci algo de alguém, uma ordem de alguém, né? Por isso a necessidade, devido ao fato de que a crase é a junção do a do artigo feminino mais o a da preposição do verbo, a crase ela só vai acontecer diante de palavras femininas. Esta é uma regra básica que vocês têm que lembrar. Olhar para a palavra que está imediatamente após a crase, se for um substantivo, e esse substantivo for feminino, aí sim há a possibilidade da crase. Se for masculino, 99% de certeza que não vai ser, tá? Não é 100%, porque existe uma outra regra bem específica que eu não vou detalhar nesse momento. Palavra feminina. Isso exclui o quê? Isso exclui verbo, por exemplo. Nas atividades que eu passei para vocês, vocês marcaram aquelas em que a crase estava antes de verbo, por exemplo. Pobre fica a meditar. A gente pode pensar, pelo som, talvez, aquele a fica forçadinho e tal. Significa que vai ter crase. Não, porque meditar é um verbo. Então, antes de verbo, nunca vai haver crase. Continuando. Situações em que nunca vai ocorrer crase. Palavras masculinas, antes de verbos, entre palavras repetidas, né? Por exemplo, dia a dia, não tem crase. Antes de artigos indefinidos, uma, uns, umas. Por exemplo, assistir a uma entrevista do professor. Assistir é um verbo que, neste caso, necessita da regência, necessita da preposição. A preposição está ali na frase, assistir a uma entrevista. Porém, a presença do uma, que neste caso é um artigo indefinido, né? Porque indefine que entrevista é essa, faz com que anule a necessidade da crase. Se fosse assistir à entrevista do professor, aí sim eu teria que usar a crase. Antes de numeral cardinal, antes de número, nunca vai acontecer crase, exceto diante de hora. Quando houver hora determinado, eu sempre vou usar a crase, tá? O evento começa às 19 horas, às 20 horas, enfim. Qualquer numeral que indique hora, que há necessidade do as na frente. Outras situações em que sempre vai ocorrer crase, diante de locuções, sejam locuções prepositivas, sejam locuções adverbiais ou sejam locuções conjuntivas. O que é essa tal de locução? A locução é quando eu tenho quando eu tenho duas ou mais palavras exercendo a função de uma. A gente chama isso de locução. Locução prepositiva é quando elas são preposições, locuções adverbiais quando elas são advérbios, locuções conjuntivas quando elas são conjunções. A maior parte dos casos vai ser locução adverbial, tá? Por exemplo, à tarde, à noite, à esquerda, à direita, à toa, à tona. Todas essas expressões que a gente chama de locuções, geralmente, volto a dizer, adverbiais, porque vão modificar o sentido de um verbo, enfim, são expressões que eu preciso usar a crase.
Em que situação a crase é facultativa? O que é facultativo? Pode ou não haver. Se houver a crase, tá certo. Se não houver a crase, está certo também. É facultativo diante de substantivos próprios femininos, ou seja, nomes de pessoas, nomes femininos de pessoas. O exemplo que eu passei para vocês, o ministro fez um pedido a Dilma. Vamos pensar no verbo, né? Fez um pedido a quem? Aparece a necessidade da preposição a. A resposta é a Dilma. Pois bem, eu usando a crase, está correto. Eu não usando a crase, também está correto. É o que a regra nos diz, tá? Macete, dica excelente para saber se tem crase ou não. Ah, eu tenho uma palavra feminina, eu acho que o verbo precisa da tal da preposição, porém eu não tenho certeza. Vamos ver um exemplo que eu coloquei nos exercícios de vocês. O governador avisou que iria resistir à pressão. Tá, destaquei o azinho aqui, não coloquei a crase ainda, por quê? Porque a gente vai analisar juntos. Resistir. Se ele vai resistir a algo, né? Ele não vai resistir a algo. Vai resistir a algo ou a alguém. Ok? Acho que tem a necessidade de crasear, porque eu acho que o verbo resistir precisa dessa preposição. Pressão. Pressão é uma palavra masculina ou feminina? Feminina. Ok. Mas ainda não tenho 100% de certeza. Qual é a dica? Agora vem a dica. Substitui mentalmente essa palavra feminina por uma palavra equivalente, um sinônimo de preferência, que seja masculino. Se nessa substituição na tua mente, em vez do a aparecer o ao, que é uma preposição masculina, significa que na versão original, com a palavra feminina, haverá a crase. Olha aqui, substitui por pedido. O governador avisou que iria resistir o pedido ou resistir ao pedido. O certo é resistir à pressão com crase, porque na versão masculina seria ao pedido. Outra dica, e aí já estou finalizando o vídeo, quanto ao lugar. Por exemplo, vou a São Paulo, vou à Bahia. Como que eu sei se eu uso crase ou não? Tem uma frasezinha, uma dica muito valiosa e bem fácil de guardar. A frase é: se vou a, volto da, crase a. Se vou a, volto de, crase para quê? Eu coloquei no material de vocês. O que isso significa? Faz a substituição na frase em questão. Bom, eu quero saber se tem crase em voo a São Paulo. Faz o seguinte: se vou a São Paulo, eu volto da São Paulo? É possível dizer assim? Não é possível. Se vou a São Paulo, eu volto de São Paulo. É possível dizer assim? É o correto. Então, se vou a, volto de, crase para quê? Ou seja, não existe crase nessa frase. Agora, Bahia. Se vou à Bahia, eu volto da Bahia, correto? Então significa que vou à Bahia, eu preciso colocar uma crase. Bom, gente, são algumas dicas. A crase, de fato, é um conteúdo complexo, existe bastante regrinha, mas essas são as principais. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscreva no meu canal. Não se inscreva no meu canal. E quero dizer para vocês que a gente vai fazer mais exercícios sobre crase em seguida. E esta semana ainda faremos uma prova com crase e com o uso dos porquês, tá? Vão ser 20 questões, 10 questões de cada uma. 10 de porquê, 10 de crase. Se ainda houver dúvida, por favor, conversem comigo pelo Classroom, tá bom? Deixe meu WhatsApp em paz, por favor. Um abraço, cuidem-se e cuidem das pessoas que vocês amam também, tá bom? Fiquem em casa. Eu sei que é difícil, eu também tô sofrendo.